CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Boa tarde, Écio. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Vamos falar sobre a dívida pública do Brasil. Caiu para 73,5% do PIB em 2022. Isso mesmo. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central, né, e a dívida pública, como você disse, caiu para 73,5%. É o menor nível nos últimos 5 anos. Tá? O endividamento do país, ele compreende o governo federal, o INSS e os governos estaduais e municipais. Esse endividamento recuou 4,8 pontos percentuais em 2022 e, em valor, chegou a 7,2 trilhões de reais. Esse endividamento é chamado de DBGG, que é a dívida bruta do governo geral, certo? De acordo com essa série histórica, como eu disse, é o menor valor desde julho de 2017, quando, naquele momento, chegou em 73,2%. Ainda segundo o Banco Central, o resultado foi obtido por conta do bom desempenho do PIB nominal, mas também pelos resgates líquidos de dívida e pela incorporação de juros nominais. Essa redução de 4,8 pontos percentual na comparação com 2021 mostrou, né, uma queda aí de um endividamento que era de 78,3%. Ele é menor do que no início do governo Bolsonaro, quando a dívida pública era de 75,3%. E, vejam bem, alcançou em 2020 86,9% com os gastos extraordinários da pandemia. De lá para cá, esse endividamento veio se recuperando, veio caindo, né, e aí chegou ao patamar, né, de 7,22 trilhões, isso em valor, né, em 2022, um crescimento dos 6,97 trilhões de 2021. É importante a gente entender esse nível de endividamento em relação ao PIB, ele é acompanhado pelas agências de classificação de risco, né, que dão as notas dos países, com grau de investimento ou não, se o país está em condições de honrar com seus compromissos, ou se é um país em default, né, como a Argentina já foi classificada assim, por exemplo, e também por investidores, porque indica a capacidade de pagamento do país. Uma dívida pública muito alta gera dificuldades na atração de investimentos e na realização também de políticas públicas pelo próprio país. Já as despesas com juros, elas somaram 586,4 bilhões de reais em 2022 e representam o maior patamar da série histórica do Banco Central, que teve início em 2002. Porém, os valores aí nesse cálculo não foram corrigidos pelo IPCA. Quando você compara em relação ao PIB, os juros da dívida ficaram em 5,96%, que é o maior patamar desde 2017. Em 2017 foi de 6,09%. Quanto maior a taxa de juros da economia, né, a Selic, como os títulos são precificados através dela, você termina pagando mais juros. A previsão dos analistas consultados pelo Ministério da Fazenda em janeiro, né, antes de virar, já virando o Ministério da Fazenda, é de que a dívida brasileira suba para 78% do PIB no final de 2023. O orçamento de 2023, com a PEC da transição, vai produzir um déficit de 231,5 bilhões de reais. A gente até comentou isso semana passada, que é um valor acima de 2% do PIB, elevando assim a dívida pública. E aí fica o desafio, né, para o ministro Fernando Haddad, né, conseguir reduzir despesas, né, e fazer com que a economia cresça mais, para que mantenha o endividamento num patamar próximo desse 2022. Caso contrário, vai subir aí algo em torno de 5 pontos percentuais, né, que é algo não bom, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Obrigado, Écio, por sua participação. Joia. Ótima semana a todos. Até amanhã. Para você também, até amanhã.